criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. O profeta era o véu, mas a palavra era Deus. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Agradecimento, irmã Miriam, cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Venho aqui falar com Deus. Não vim para pedir, mas para agradecer por tudo que passei. Problemas, lutas e dores, e sem compreender, obrigada, Senhor. Em tudo te dou graças, no bem ou no mal, pois sei que a recompensa virá no final. Não quero me esquecer das bênçãos que me dás, e em todos os dias meus sempre irei te louvar. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me vê, e tudo que acontece concorre para o meu bem.
ter esta certeza que Deus virá me socorrer. Eu posso ter esta certeza que Deus virá me socorrer. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me vê. E tudo que acontece concorre para o meu bem. E mesmo em meio a sofrimentos, sem muitas vezes compreender, eu posso ter esta certeza que Deus virá me socorrer. Eu posso ter esta certeza que Deus virá me socorrer. O profeta era o véu, mas a palavra era Deus. Ouvintes, cada mensagem do profeta desta era, irmão William Marion Branham, desvela Deus para nós. E especialmente esta que leva esse título, o desvelar de Deus. A mensagem mostra o que somos e o que não somos. Aquilo que somos não existe maneira de deixar de ser. E aquilo que não somos não existe maneira de ser. Você deve guardar isso, porque isso é muito importante. Você jamais poderá ser aquilo que você não é. E você jamais poderá deixar de ser aquilo que você é. Isso traz uma combinação perfeita com a predestinação. A eleição mostrando de onde viemos e a predestinação mostrando para onde estamos indo. A condição de ir para a glória no arrebatamento é a mesma para todos, desde o inocente até o ancião, do pobre e do rico. A condição é esta, é ser elegido, é ser predestinado. Muitos há que dizem assim, pois bem, então Deus renegou A e abençoou e amou B. Sim, ele amou Jacó e aborreceu Esaú, mesmo antes deles nascerem e fazerem bem ou mal. Mas é por causa da sua presciência. Como conhecedor de tudo desde antes da fundação do mundo, sabendo que você ia se enquadrar de fato com
a revelação, então ele colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Não foi uma predileção. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão, responde São Paulo. Misericórdia de quem ele tem misericórdia. Deus é infinito, e sendo infinito é onisciente, onipresente, onipotente. Não tem princípio, não tem fim. Nada é novo para ele. Esse é o nosso Deus. Agora, ele se manifestou em carne. Essa carne é o véu. Então, quando a mensagem tange este assunto de Cristo, mistério de Deus revelado em sua igreja, que é você, então muitos recuam e não querem admitir por causa mesmo da impossibilidade, a indignidade humana. Sempre há de ser lembrado o exemplo de Sara, quando viu Elohim fazendo a promessa para seu esposo Abraão, de que depois de velhos eles teriam um filho. Ela não morreu porque ela estava em Abraão, mas ela riu. Se eu não tive filho quando era jovem, nova, agora depois de velho eu vou ter um filho. Mas acontece que Abraão sabia quem estava falando. E o esposo, sabendo quem estava falando, logo a esposa ficaria sabendo também. Ela ficou sabendo. Deus não deu explicação para ela. E nem tampouco para Abraão. A desgraça da mulher hoje está nisso. Ela especula e quer satisfação de tudo. E o homem tem que especular e exigir satisfação para corresponder com isto. Isso fala da igreja e o evangelho. Da igreja e o evangelho. Não passa de especulação. Estudar Deus é a maior estupidez que existe no mundo, que já houve na Terra. Estudar Deus. Presunção, pretensão, loucura. Ninguém encontrou a Deus pelos estudos. Estudando a Deus. Então Deus não responde à especulação de quem quer que seja. Mas ali estava Sara na condição mais débil possível. Porque se ainda fosse nova e ouvisse aquela promessa, ainda causaria uma interrogação, porque ela sabia muito bem que era estéril. Deus sempre gostou e reservou coisas impossíveis, difíceis, para mostrar que Ele é Deus e independe da nossa condição de humanos. É assim que seremos arrebatados. É assim que subiremos para as bodas do Cordeiro, encontrando o Senhor nos ares. É desta forma, realmente. É da forma que não podemos. Eu não posso, tu não podes, ele não pode. Nós não podemos, eles não podem. Ninguém pode. Agora, o profeta, como véu, manifestou Deus
é onde se confundem tanto o ministério do Filho do Homem com o mensageiro desta era. Porque ele fez tudo, realizou e realiza tudo que o Filho do Homem realizaria nos dias de Sodoma e de Gomorra, nos dias de Noé. Mas a delinquência espiritual é que faz a confusão, a baderna nas mentes das pessoas, menos nas mentes dos eleitos, dos escolhidos. Isso é que é importante. O profeta era o véu, mas a palavra era Deus. A palavra do profeta é Deus. A mensagem do profeta é Deus. Por fim, a mensagem da igreja é Deus. É o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas isso então é tão difícil. Tão difícil quanto era difícil Sara crer pela razão, pela natureza, pelo bom senso, que ela teria um filho. O profeta era o véu, apenas, mas a palavra era Deus. E é Deus. O profeta nos mostra isso. Ele sempre atua desta forma. Esconde estas coisas aos sábios, aos que estudam, e entendidos que entendem, e revela aos pequeninos. Você não se faz de pequenino. Ninguém pode mistificar, ninguém pode fingir isto. Esse pequenino é, sem dúvida alguma, revelado por ser predestinado, elegido desde antes da fundação do mundo. E não tem grande nesse meio. Não tem grande. Essa é a unidade de Deus. Então, a maneira que Deus atua é que causa a dificuldade. Mas o eleito, o revelado, sabe que aquilo é Deus. O profeta desta era estava lá na Índia. Ele estava num salão de barbeiro, se barbeando. E, de repente, houve um comportamento estranho que ele já havia notado. As aves haviam saído das brechas das pedras, das muralhas. As cercas são feitas de pedras. O gado, as vacas, a vaca é um animal sagrado lá, se reuniram no meio do campo, encostado umas nas outras, o gado todo, os pássaros saíram todos das brechas. Então, combinou perfeitamente com aquilo que Hitler disse, criticando o governo americano, que estava gastando um absurdo para prever sismos, terremotos. Disse, nunca isso fará pela máquina, pela tecnologia. Isto sempre será através do comportamento das aves e dos animais. Quando a certa banda do mundo agora foi sacudida por um furacão, elefantes que eram domesticados quebraram as correntes e fugiram dali. E logo a coisa aconteceu. Mas o profeta desceu da cadeira lá no salão e disse, isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Ele sabia que era Deus. Você tem que saber quando que é Deus. Não importa o absurdo
Você está passando por um engenho. Você está passando por uma aflição. Você sabe, tem certeza, isto é Deus. Sendo Deus, você se porta como Davi, quando Simei estava espraguejando, falando verdades, vociferando a respeito dele, de Davi, do rei, que o seu general quis cortar o seu pescoço. Ele disse: não, isso aí é o Senhor, foi Deus. Aí está a diferença. Você sabe que é Deus. Até essa esposa de mente, de natureza de tempestade, esse marido de natureza impetuosa, se você chega a pensar, a concluir, bom, isso é Deus trabalhando comigo, você, irmã, vai deixar de sofrer muitas fatigas e vai viver bem melhor se você entender, isso é Deus trabalhando comigo. Ah, isso é bom. Ele sempre atuou desta forma. Ele sempre foi a palavra na forma de um homem. Quando ele veio, ele era totalmente homem, sendo um véu, no qual habitava Deus, o Emanuel. Emanuel foi Jesus. Jesus foi Deus na terra. Foi Deus que veio em carne humana. Quando ele estava chorando ao lado do túmulo de Lázaro, era aquele homem, era aquele véu chorando. Mas quando a palavra saiu, Lázaro, sai para fora, era Deus. Se nós tivéssemos a condição de filtrar as nossas palavras, segurarmos as nossas palavras e esperarmos que nossas bocas abrissem somente para falar na hora que Deus estivesse falando. Isso aconteceria, o superpoder, e isso vai acontecer. Por isso os apóstolos eram homens de poucas palavras, mas quando falavam, acontecia. Agora veja, por que pode recuar tanto desse poder manifestado em carne humana? Isso é como quem recua dos céus, é como quem está recuando de Deus. Mas graças a Deus que existe um povo que não tem recuado. Senhor, não somos dignos, mas aqui estamos. Aceitamos esta grande graça, esta grande misericórdia de sermos aquilo que somos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
que a graça vem só de ti, Jesus. Eu descobri, oh Deus, que tudo que é mal em mim faz-me transformar no poder do amor. Meu Jesus, seu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, no poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, seu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito